Oi, gente! O nosso tema é África do Sul, atualidades. E o grupo é composto por mim, Ludmila, pelo João Vitor Santana, pela Larissa e pelo Riverton. A África do Sul é um dos poucos países do continente africano que apresentam economia diversificada, uma vez que suas riquezas estão ligadas aos setores de serviços, de indústria, da agricultura e do extrativismo. Devido ao regime segregacionista conhecido como apartheid, o país da África do Sul no ano de 1948, embora apresentasse uma das infraestruturas mais desenvolvidas do continente, passou por um duro período de decadência econômica, beirando a falência durante um bom tempo. A carência orçamentária da África do Sul, que era de 8% em 1997, caiu para 1,5% em 2004. Já as taxas de juros caíram de 16% para menos de 9% na primeira década do governo do Congresso Nacional Africano, o partido que elegeu o presidente Nelson Mandela. Logo com o fim das sanções, as exportações sul-africanas começaram a florescer. E antes de Mandela fazer o juramento de posse, apenas 10% dos bens do país eram destinados à exportação, enquanto que na virada do século, quase um quarto eram comercializados ao exterior. Mesmo sendo o país mais industrializado da África, foi possível observar a extrema pobreza, um índice de assaltos e estupros ainda muito elevados. Dados revelam que a população sul-africana sobrevive em média com aproximadamente 1,5 dólares por dia, e muito do atual cenário se deve às medidas adotadas durante o regime do apartheid, que foi quando a população negra foi submetida a condições desumanas que se refletem até os dias atuais. Frente à pandemia da Covid-19, o país tem enfrentado diversos problemas financeiros. Sua produção econômica despencou 51% no segundo trimestre de 2020, sua quarta contração trimestral consecutiva e a maior já registrada, uma vez que o lockdown rígido para conter a propagação do coronavírus paralisou a maior parte da atividade do país. Diante do atual cenário, 3 milhões de pessoas perderam seu emprego, uma vez que as restrições para conter a pandemia do coronavírus paralisaram todos os serviços, exceto aqueles considerados essenciais na economia mais industrializada da África. A luta política recente na África do Sul apresenta dois recortes decisivos: o período do apartheid, que durou de 1948 a 1994, e a construção da hegemonia do Congresso Nacional Africano, que se iniciou em 1994 até os dias atuais. O apartheid foi um regime político e social do país. Responsável por aprofundar a desigualdade racial do século XVII, o sistema de segregação instituiu a mudança de legislações para aprofundar a separação territorial racial e aumentar a exploração sobre os negros. Com o fim do apartheid, se estabelece a hegemonia no cenário político nacional da ANC. A primeira eleição, em 1994, deu a vitória à ANC e seu presidente Nelson Mandela. Sua vitória foi fruto de ampla mobilização de massas e envolveu sindicatos em um novo projeto de disputa do país que resultou em um governo voltado para o povo. Já nos dias de hoje, segundo o Sindicato Nacional dos Metalúrgicos da África do Sul, mais de 50% da população sul-africana se encontra abaixo da linha da pobreza e 37% do total está desempregada. Neste ano, o país vem sofrendo com aumento nas taxas de inflação desde a democratização devido a um aumento no preço de tarifas do petróleo. A partir da década de 50, a taxa de natalidade e de fecundidade da África do Sul entrou em declínio. Mas, para tudo nas ciências sociais, antes de estabelecer um conceito que entre em algum tema de debate ou de discussão, a gente tem que estabelecer um paradigma. Mas o que é um paradigma? Seria tipo um plano de fundo, um contexto que a situação está contida. Então, quando a gente pega a África do Sul de 1950, a taxa de natalidade e da fecundidade em si, quando a gente pega um paradigma dessas coisas, o que a gente encontra? A gente vai encontrar um cenário do governo nacionalista, né? O Partido Nacional ele foi eleito em 1948 e foi justamente esse grupo político que reforçou a questão da segregação racial, que ficou conhecida como apartheid. Então, basicamente, a gente está vivendo num lugar onde a minoria branca controla a maioria negra, ou seja, enquanto a minoria branca sul-africana usufruía do mais alto padrão de vida de toda a África, a maioria negra ficou em desvantagem em quase todos os aspectos, como renda, educação, habitação e expectativa de vida. Então, dado esse contexto,
É muito importante a gente entender que se uma maioria não tem acesso funcional às condições básicas de vida, obviamente isso vai refletir na expectativa de vida, logo na taxa de fecundidade também. Por outro lado, nesse paradigma destaca-se também a transição demográfica pela qual a África do Sul passou no final do século XX, ou seja, essa transição demográfica refletiu no índice de desenvolvimento humano, que aumentou ao longo do tempo e em 2018 chegou até a atingir 0,7. Então, como podemos relacionar esse fato com a queda da taxa de natalidade e de fecundidade? Bom, a transição demográfica é marcada pelo desenvolvimento da industrialização e está diretamente relacionada com a economia também. Então, a partir ali do final do século XX, início do século XXI, a gente começa a perceber o aumento da inserção da mulher no mercado de trabalho, ao maior acesso a métodos contraceptivos e entre alguns outros fatores que ocasionaram na queda da taxa de fecundidade e, consequentemente, na queda da taxa de natalidade. Segundo o Culture Economy, a pirâmide etária da África do Sul em 2018 estava no estágio 3, que é a pirâmide envelhecida, que apresenta uma base mais estreita, representando redução das taxas de fecundidade e de natalidade. Já o seu topo é mais largo em comparação aos topos das demais pirâmides, indicando redução das taxas de mortalidade e aumento da expectativa de vida. Geografia da África do Sul. A África do Sul é banhada por dois oceanos, o Atlântico e o Índico. No Oceano Atlântico, ela vai receber a corrente de Benguela, que tem como característica possuir uma temperatura mais fria do que o normal. Dessa forma, ela vai ajudar a reduzir a umidade do oeste da África do Sul. Consequentemente, ela foi um ator preponderante na formação do deserto do Kalahari, que é muito famoso, mas não está presente somente na África do Sul. Mas dessa forma, ele passou a fazer parte de um bioma da África do Sul, que é o deserto. Porém, tem outros dois biomas, que é a savana, muito conhecida, e o outro é a chaparra, que é bastante desconhecida, incomum, porém está presente no sul do país e tem como característica uma vegetação arbustiva e também um matagal. E uma característica bastante importante da África do Sul é a diversidade e abundância de minérios que o território contém, que é o ouro, ferro, diamante, platina, zircônio, manganês, entre outros. E ela é líder mundial na produção de platina, contendo 72%, cromo 42,1%, e ela é a segunda maior reserva de ouro no mundo inteiro. E ela não fica para trás no quesito de combustível fóssil, com carvão mineral. Na África, 75% das reservas de carvão mineral estão concentradas na África do Sul. Em questão do carvão mineral, é muito impactante as consequências ambientais que ele traz. Na matriz energética da África do Sul, 70% é carvão mineral e na matriz elétrica, 90% também é carvão mineral. E com medo, com receio de sofrer embargos econômicos, a África do Sul planeja reduzir o consumo de 70% em 2009 para 48% de carvão até 2030. E não é só isso. De 0,09% da matriz energética que faz parte da energia nuclear, ela pretende fazer um salto muito grande, com uma porcentagem de 2030 de 13,40%. E o petróleo, que é 14,81% nessa participação, iria reduzir para menos de 6%. Isso demonstra um avanço muito grande, só que, infelizmente, 48% na matriz energética com carvão ainda é algo muito grande e preocupante para o mundo atual. E como o Riverton falou, a África do Sul sofreu embargos por conta do apartheid, porém, quando Mandela assume, as indústrias que antes boicotavam a África do Sul começaram a adentrar no território e também, como a Larissa comentou, você começa a perceber uma evolução na infraestrutura, na industrialização, e dessa forma a ferrovia, a hidrovia do país começou a evoluir também. Não é à toa que a África do Sul contém uma das 10 maiores linhas ferríferas do mundo inteiro, e além do mais, 94% das exportações são por meio da hidrovia. E isso demonstra outra coisa muito importante. Por mais que as exportações sejam muito grandes, a minoria delas é para outros países da África, porque infelizmente por conta da colonização, a situação econômica desse país foi completamente devastada e a África do Sul é a economia mais forte da África. E os outros países não têm capital para conseguir comprar as máquinas, os minérios, que por mais que não tenham muito valor agregado,
eles são caros com o poder aquisitivo desse país. Por conta disso, o maior parceiro comercial da África do Sul são países de primeiro ou segundo mundo, que é os Estados Unidos ou alguns países europeus. Um grande marco para a saúde, não só na África do Sul, mas também em todo o mundo, ocorreu na cidade do Cabo, onde em 1967 foi realizado o primeiro transplante de coração humano no Hospital Groote Schuur. Mas no que se diz respeito à saúde apenas da África do Sul, existem hospitais públicos em todo o território nacional, mas igual a muitos outros países, inclusive igual ao Brasil, de modo geral, o cliente normalmente é melhor atendido em hospitais ou clínicas particulares do que em um estabelecimento público do governo. Só que médicos bem qualificados eles podem ser encontrados em todas as vilas ou cidades do país. Em 2018, foi realizada uma pesquisa na África do Sul que mostra que nacionalmente 71,5% das famílias sul-africanas alegaram que iriam primeiro a clínicas públicas, enquanto 27,1% das famílias responderam que eles consultariam primeiro um médico particular. E, em comparação com os outros países do BRICS, a África do Sul ela apresenta a segunda maior porcentagem de investimento do PIB em saúde, ficando apenas atrás do Brasil. Mas, por outro lado, o país africano ele possui também a menor expectativa de vida dentre todos presentes no bloco econômico. Em 2003, o governo sul-africano criou uma lei, que é a Lei Nacional de Saúde, e ela exige que o Departamento de Saúde do país forneça uma estrutura para um sistema de saúde uniforme para toda a África do Sul. A lei ela define as responsabilidades dos 3 níveis de governo no que diz respeito à prestação de serviços de saúde no país. O sistema de saúde da África do Sul conta com departamentos provinciais e o Departamento Nacional. Os departamentos provinciais eles têm o dever de fornecer serviços de saúde, enquanto o papel do Departamento Nacional é formular políticas e coordenar e apoiar os seus departamentos provinciais no cumprimento de seus mandatos. Porém, mesmo com essas políticas, o combate ao HIV e à AIDS continua sendo uma prioridade do governo sul-africano. E o Departamento de Saúde tem como objetivo eliminar a malária da África do Sul até 2023 e 2024. O aumento das intervenções com boa relação custo-benefício para a prevenção, vigilância, diagnóstico e tratamento da doença em questão. Agora, no que se diz respeito à educação da África do Sul, o país, ele infelizmente tem um dos sistemas educacionais mais desiguais do mundo inteiro. Em uma pesquisa de avaliação de sistemas educacionais elaborada pela OCDE em 2015, a educação da África do Sul foi classificada em 75 em um ranking de 76 países. Para terem uma ideia, o nível de conhecimento das crianças é inferior ao de outras regiões pobres do continente africano. Uma proporção de 27% dos alunos que frequentam a escola durante 6 anos não sabe ler. Dos 200 alunos negros que frequentam a escola, só um tem um desempenho suficiente para estudar engenharia, por exemplo, enquanto 10 alunos brancos têm o mesmo resultado. E com base nisso, é possível fazer uma análise histórica, porque é possível concluir que grande parte dos problemas educacionais do país são originados do apartheid. E como todo mundo sabe, quando os brancos possuíam uma variedade de privilégios em relação a pessoas pretas, inclusive no que se diz respeito à educação. Depois que Nelson Mandela foi eleito presidente, em 1994, o governo dele expandiu o acesso à escolaridade e também substituiu o sistema educacional. O que antes era baseado na segregação racial foi substituído pela divisão de riqueza. Beleza, mas como que isso acontecia? As escolas, que eram situadas em áreas mais pobres, recebiam mais financiamento do Estado, enquanto as escolas situadas em áreas mais ricas podiam cobrar uma mensalidade dos alunos. Tudo bem, em teoria, essas escolas elas tinham que aceitar crianças cujos pais eles não podiam pagar as mensalidades. Só que na prática, elas acabaram se tornando fortalezas de privilégios de pessoas mais ricas e que tinham mais dinheiro. Para ter uma ideia da gravidade do problema, ainda existem cerca de 500 escolas construídas com lama e pau a pique, principalmente na província do Cabo Oriental, enquanto a província do Cabo Ocidental tem um dos maiores campos do hemisfério sul, com grandes gramados para jogos de cricket e croquet, entre outros.
Porém, ao contrário do que se imagina, a falta de dinheiro não é responsável pela situação educacional tão precária presente na África do Sul, sendo que o país ele disponibiliza muita verba para a educação, só que recebe muito pouco resultado. Acredita-se que o sistema educacional sul-africano ele está na situação atual principalmente por causa da falta de cobrança de resultados e da péssima qualidade por grande parte dos professores, o que faz com que a qualidade da educação básica do país seja completamente insuficiente. Então, gente, esse foi nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.